Irmãos, a graça e a paz do Senhor seja conosco. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias no texto que nós lemos na liturgia, na carta de Paulo a Tito, no capítulo de número 2. Vamos fazer mais uma oração para nós iniciarmos. Nosso Senhor, o Pai gracioso, mais uma vez nós nos reunimos por causa da Tua poderosa mão somente, para cultuar o Senhor. Somos completamente indignos de tão honroso ato de prestar culto a um Deus que é supremamente santo, puro e bom. Mas por tão somente a Tua graça, conquistada para nós por causa de Cristo Jesus, nós nos achegamos ao Senhor Deus, com a ousadia que Cristo conquistou por nós. Fazemos isso na mais completa dependência dos méritos de Cristo e conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, suplicando que o Senhor nos faça enxergar aquilo que os olhos carnais não conseguem ver, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso coração, nos dê olhos espirituais para compreender a profundidade das Tuas sagradas palavras, a vontade do Senhor revelada a nós, que nós possamos ser completamente submissos a ela, contritos diante dela, que a Tua mão poderosa, à medida que a Tua palavra é exposta, mude corações petrificados, ó Deus. Conquiste corações que não são Teus. Dê vida a mortos, ó Pai, fazendo aquilo que somente o Senhor é capaz de fazer, mesmo usando instrumentos tão imperfeitos como nós. Rogamos a Ti, ó Deus, para que em tudo o Senhor seja glorificado na aplicação da obra de Cristo realizada pelo Teu Santo Espírito. Em nome dEle, agradecemos e oramos. Amém. Nós temos refletido, à medida que expomos as epístolas pastorais, sobre um aspecto muito negligenciado na igreja, e nós temos observado como a vida da igreja, a forma de conduta da igreja, ela é moldada de acordo com os líderes que essa igreja tem. Nós temos refletido sobre os oficiais da igreja, são aqueles instrumentos de liderança, homens separados pelo Senhor para conduzir a casa dele. É assim que ele chama a igreja na primeira carta de Paulo a Timóteo, casa de Deus. A igreja é a casa de Deus. Por ser casa de Deus, ele separou pessoas específicas e as dotou especialmente para esse serviço, para essa obra especial, e é negligenciando esse aspecto que muitas igrejas deixam de ser casa de Deus, não se parecem com casa de Deus, e as consequências adentram as nossas casas, os nossos trabalhos, os nossos relacionamentos, moldando um futuro incerto e corrosivo, mesmo que nós não percebamos isso. E nós não percebemos isso porque nós não temos subsídio suficiente, nós não temos informações suficientes, nós não refletimos de forma suficiente, tanto quanto nós deveríamos refletir sobre a importância de uma liderança piedosa, completamente contrita, completamente devota ao Senhor e dedicando a sua vida intencionalmente para outros e não para si mesmo. É sobre isso que nós temos refletido. Oficiais da igreja, instrumentos da graça divina para a preservação da casa de Deus. Nós já caminhamos muito até aqui. E nós temos olhado as epístolas pastorais
por alguns prismas, através de alguns olhos. Nós olhamos através dos olhos do próprio Deus, é aquele cuja intenção está sendo exposta aqui. Nós olhamos através dos olhos do apóstolo Paulo, é aquele que comissiona Timóteo, é aquele que comissiona Tito, é aquele que envia a carta e dá a instrução, é aquele que faz o diagnóstico do problema e oferece a solução. Nós olhamos através dos olhos dos delegados apostólicos, que são Timóteo e Tito. Nós olhamos através dos olhos daqueles que Timóteo e Tito são encarregados de consagrar ali, para liderar essas igrejas. E nós olhamos então através dos olhos das próprias igrejas, como elas devem receber essas instruções. Então, por ser epístolas pastorais, cartas pastorais, essas cartas, elas são endereçadas no primeiro momento para esses delegados apostólicos e posteriormente para toda a igreja. Paulo e Tito aqui visitam a ilha de Creta. E ao se depararem com algumas igrejas que estavam ali, igrejas que eles não haviam fundado, não haviam plantado, eles observam que a vida daquelas igrejas não era condizente com o conhecimento que eles mesmos professavam ter da fé cristã. Nós poderíamos fazer outras e outras reflexões somente com essa sentença aqui, somente com essa verdade, porque esse é um diagnóstico que nós não fazemos tanto quanto nós deveríamos fazer. Nós negligenciamos esse tipo de raciocínio. Nós não percebemos, nós não paramos para pensar se o nosso nível de maturidade atual é condizente com o tempo que nós temos de crente, com o tempo que nós temos de membro de igreja. E ainda mais, é condizente com o nível de instrução que nós recebemos. E por não sermos intencionais nessa reflexão, nós negligenciamos esse instrumento de crescimento tão aguçado oferecido pelo Senhor, que é essa autoanálise, essa autoavaliação. E é interessante porque o que suscita a Paulo a necessidade de deixar Tito ali, para que Tito iniciasse um trabalho de catequese com aquela igreja. E olha o que é catequese. Catequese é instrução básica sobre a fé. O que suscita essa necessidade é justamente isso. É a percepção de que aquilo que eles professavam crer não estava sendo atestado, referendado pela vida que eles tinham. E isso deixa Paulo alerta, ao ponto de deixar o seu companheiro de viagens, o seu companheiro de guerra, ali naquela ilha, sozinho, para instruir outros homens, para preparar outros homens, para fazer aquilo que tão logo ele não iria mais fazer, porque ele já está de viagem marcada para retornar ao encontro de Paulo. Mas o ponto é que Paulo observa que aquilo que eles professavam crer de forma tão contundente não era observado pela vida dele. Então, observe o que está acontecendo aqui. Existia naquelas igrejas uma convicção real e profunda do conhecimento das bases cristãs. Mas a forma como esses crentes vivem atesta o contrário. Aquilo que eles falavam era completamente contraditório com aquilo que eles diziam. Por isso, Paulo deixa Tito em Creta para corrigir essa anomalia, que no final das contas nós não fazemos essa análise. Nós não julgamos que é anomalia. Mas sabe por que nós não julgamos que é uma anomalia? Porque nós absorvemos um tipo de hipocrisia que não nos assusta. Nós absorvemos um tipo de hipocrisia que não mais nos espanta, não assalta o nosso coração, não nos deixa impactados. Nós domesticamos a hipocrisia e a temos como estimação. Caso contrário, nós acharíamos completamente absurdo o fato de nós tão somente nos parecermos e não vivermos de fato como pessoas com coração completamente dedicada ao Senhor. Porque é isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu com o nosso coração, quando Ele removeu do nosso peito um coração de pedra e colocou o coração dele em nós, um coração de carne em nós, sensível a Ele.
mas nós não percebemos os fragmentos de hipocrisia tomando o nosso coração. Então Paulo escreve essa carta a Tito. Paulo mostra que qual função deveria ser exercida por Tito e, por sua vez, por aqueles presbíteros que Tito estava encarregado de consagrar ali para continuar a missão. Ou seja, Tito deveria tornar evidente que a conduta daqueles crentes, na verdade, maculava o conhecimento que eles afirmavam possuir de Cristo. Tito precisa encurralar esses crentes na parede. Tito precisa colocar a própria afirmação de fé deles contra a própria conduta de vida deles, para exibir a conduta hipócrita. E diante disso, eles deveriam ser, portanto, encurralados pelo correto conhecimento da sã doutrina e assim corrigir os seus comportamentos. Foi justamente por isso que nós vemos o relato de Paulo no versículo 1 ao versículo 10 do capítulo 2 dessa carta, onde nós destacamos que os oficiais fiéis pastoreiam intencionalmente para a vida. Eles não pastoreiam simplesmente para nutrir conhecimento. Eles não têm nenhuma finalidade, eles não têm nenhum compromisso com o ego intelectual, com o ego do conhecimento. O ponto deles não é somente inchar mente, mas incendiar o coração para o Senhor. Esse é o propósito. Destacamos ali que as palavras que são proferidas no púlpito devem descer desse púlpito e ganhar a vida de cada um daqueles que ouvem. Essas palavras que são proferidas daqui devem entrar nas suas casas, devem entrar nos seus trabalhos, devem inundar os seus relacionamentos. E não deixar pessoas encantadas com o nível, a profundidade do ensino e a eloquência do pregador. Ou seja, seguindo essa dinâmica de observar a vida e contrastar essa vida com o conhecimento que professam ter, os versículos que nós apreciaremos hoje, do versículo 11 ao versículo 15, fornece a base teológica, a base doutrinária para as instruções práticas que foram dadas anteriormente. Por que essas práticas estão erradas? Por causa dessas bases que serão estabelecidas aqui, do versículo 11 ao versículo 15. O ponto de Paulo, portanto, é o inverso do que ele costuma fazer. Geralmente, Paulo tem uma dinâmica de escrita. Ele primeiro expõe doutrina para depois dar ordens. Primeiro ele mostra indicativos para depois mostrar os imperativos. É assim que ele faz. Primeiro ele fundamenta e depois ele exige. Por causa disso, façam isso. Diante disso, façam isso. Aqui ele faz o inverso. Aqui ele exige algo e depois ele diz o porquê do que ele está exigindo. Primeiro ele expôs as práticas incorretas, errôneas, inadequadas, para depois ele mostrar o fundamento com o qual ele está mostrando que esse comportamento é inadequado. Então, diante disso, essa prática que está sendo exposta devia ser moldada pelo conhecimento que agora ele expõe e que era o papel de Tito e dos outros pastores que estariam ali, que deveriam expor. Então, observe a exortação principal da carta, no capítulo 1, versículo 16. A exortação principal da carta é essa. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Diante disso, irmãos, a questão apresentada por Paulo é que a graça salvadora, ela exige uma resposta específica. A graça salvadora não deixa essa resposta que ela mesma exige legada às nossas próprias escolhas. Não é nada subjetivo a isso.
Não é eu ajo da forma como eu entendo, não é eu respondo como bem eu entendo, não é eu me comporto como bem eu entendo, não é que cada um tem um processo de conversão diferente e cada um se porta de uma forma diferente. Nós não temos essa autonomia como nós julgamos ter. Nós simplesmente não temos. Talvez esses grandes discursos, essas elaborações que parecem tão profundas da nossa carne, são apenas subterfúgios da nossa própria carne, desculpa da nossa própria carne, para nós não nos espantarmos com a hipocrisia, com a falsidade, com a superficialidade de anos e anos e anos bebendo leite, quando nós deveríamos estar comendo alimento sólido. Alimento sólido mesmo. Então, essa graça salvadora que inundou esse presente século, que nasceu por causa da obra redentora da segunda pessoa da Trindade, o Filho unigênito de Deus, exige uma resposta muito específica da nossa parte, daqueles que são alvos dela. E observando essa grandeza, nós chegamos à conclusão tão simples de que isso não depende de você. A resposta é determinada pelo próprio Deus, que opera essa graça. A resposta é obediência. Obediência. E essa obediência do crente, ela é tanto baseada como ela cresce segundo a própria obra graciosa de Deus em Cristo Jesus. Desenvolvei a vossa salvação, porque é Deus que opera em vós tanto o querer como o realizar. A própria obra de santificação nos coloca instrumentos para atingirmos nós mesmos, mas impulsionados por essa graça que transforma, que edifica um povo exclusivamente seu, zeloso por obras que Ele mesmo determinou antes da fundação do mundo para a glória dEle, para a exaltação dEle. Então, sendo essa vida de obediência crescente vivida à luz de uma consciência da consumação do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a ênfase de Paulo nesse trecho aqui. Nós vivemos assim porque nós olhamos que algo ainda resta a acontecer. Nós olhamos assim porque nós entendemos que somos obra inacabada. Existe mais obra a ser feita em nós. Nós não olhamos para nós e vemos perfeição, não. Nós não nos satisfazemos com o estado que nós estamos. Como é que está a sua vida hoje? Está satisfeito? Estou satisfeitíssimo. Está errado. Nós não nos satisfazemos. Nós não terminamos a carreira. A obra não foi completada em nós. Ainda falta algo acontecer. Então, diante disso, onde entram os oficiais? Se essa graça é manifestada, se essa graça exige uma resposta, quem manifesta essa graça e quem atesta essa resposta, quem cobra essa resposta, quem pastoreia essa resposta, quem diz se essa resposta está correta ou não, se cada um de livre acesso pega as Sagradas Escrituras e a interpreta como bem entende, quem são esses então? Como os oficiais são considerados à luz desse ensino? E aí esse é o nosso tema. Oficiais fiéis são agentes da graça salvadora. Oficiais fiéis são agentes da graça salvadora. Antes de observar os pontos para vocês, para que vocês entendam o esboço, isso aqui é de suma importância, irmãos, porque é justamente onde o conhecimento se encontra com a prática e os dois são observados ou deveriam ser observados harmonicamente. Ou seja, não há dicotomia, não há divórcio, não há hipocrisia, não há denúncia de contradição. É justamente aqui, nessa dinâmica harmônica, que vemos a real beleza do púlpito, a real beleza do pastoreio intencional. Quando a vida do rebanho é a exibição do alimento que ele recebe.
Quando a igreja ela dramatiza na sua vida comum, ela encena o evangelho de Cristo, arrependimento, morte, novidade de vida, arrependimento, morte, novidade de vida. Ela faz isso nos seus lares, a dona de casa faz isso cuidando do seu lar, o chefe de família faz isso no seu trabalho, os jovens fazem isso na escola, nós fazemos isso nos nossos relacionamentos. A nossa vida, a vida da igreja é a dramatização do evangelho, é a dramatização da obra. Nós encenamos continuamente, nos arrependemos, somos exortados, demonstramos novidade de vida. Então, isso quer dizer, irmãos, que a fidelidade do ministério dos oficiais da igreja será demonstrada justamente em quanto a igreja exibe ou não os efeitos da graça salvadora. Não é possível ter oficiais fiéis e uma igreja infiel. Assim como não é possível ter uma igreja fiel e oficiais infiéis. Existe uma harmonia aqui sendo estabelecida. Portanto, irmãos, se os oficiais da igreja, os oficiais fiéis, são agentes da graça salvadora, quais são suas funções como agentes dessa graça? Esses são os nossos pontos. Primeiro, versículo 11, são instrumentos da manifestação da graça salvadora. Versículo 12, são instrumentos de forja da graça salvadora. Versículo 13 e 14, são instrumentos de anseio da esperança da graça salvadora. E versículo 15, são instrumentos de autoridade da graça salvadora. Vamos ver o primeiro ponto, versículo 11. São instrumentos de manifestação da graça salvadora. Existe um fato aqui que precisa ser atestado. Todos nós morremos para Cristo. Todos aqueles que são crentes, todos aqueles que nasceram de novo, se você considera que é alguém regenerado, você morreu para si mesmo e nasceu para Cristo, então em alguma medida isso se aplica a todo crente. Todo crente é, em alguma medida, a manifestação da graça salvadora. No entanto, aqueles que foram chamados para o santo ministério encontram necessariamente as aplicações dessa verdade de forma ainda mais intensa e profunda. Para ilustrar isso, para ilustrar o que isso significa, nós podemos pegar alguns breves relatos autobiográficos do próprio apóstolo Paulo, de como ele se vê, de como ele considera o que era a sua vida. Abre em Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Nesses primeiros capítulos, Paulo está defendendo o seu apostolado. Porque Paulo entendeu algo que ele vai... É tão interessante isso que Paulo percebe, porque é justamente isso que ele... sobre o que ele exorta os seus 2 delegados apostólicos que enviam para cumprir uma missão. Ninguém despreze as autoridades que tem. Ninguém faça isso. Porque ele passou por isso diversas vezes. É tanto que nesses 2 capítulos aqui dessa carta, ele gasta tempo defendendo o seu apostolado e dizendo contumazmente, contundentemente, que não recebeu de homem algum, mas do próprio Senhor. Gálatas capítulo 2, versículo 19 diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para ela. Ou seja, eu desisti de me justificar por minhas próprias obras, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E nós sabemos quais são as consequências disso. Nós não precisamos nem entender muito da biografia de Paulo. Avança um pouquinho, Filipenses, capítulo 1, versículo 19. Ele diz: porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica, e Paulo está numa prisão domiciliar, e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação.
segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne, nesse corpo, traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, se de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa, ó Filipenses, é mais necessário permanecer na carne, nesse corpo em vida, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Então, observem essa realização sendo exemplificada através da vida do próprio apóstolo Paulo. Em suas cartas, em suas epístolas, plantando igrejas, sendo açoitado contundentemente pela fé que professava, mas ele faz isso também orientando aos seus filhos na fé, aos seus delegados apostólicos. Ele faz isso com Tito. No capítulo 2, no versículo 11, ele orienta a Tito para que Tito orientasse a outros, e ele diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Paulo afirma que a graça salvadora de Deus se manifestou para corrigir justamente contradições vividas pelos vários tipos de pessoas ou pelos vários tipos de crentes professos que ele acabou de mencionar. Aqueles relatados do capítulo 2, no versículo 1 ao versículo 10, quando ele diz, porquanto, porque, por essa razão, ou seja, por aquilo que foi dito anteriormente, a graça de Deus se manifestou salvadora de todos os homens, o idoso não pode viver mais assim, a idosa não pode viver mais assim, o jovem não pode viver mais assim, a jovem não pode viver mais assim, não estando na igreja, não fazendo parte do corpo, eles não podem viver mais assim. Porque foi por causa disso que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, como? E essa é a questão. Como essa graça, ela se torna então evidente? Como nós vemos a manifestação dessa graça? Ou seja, como essa graça salvadora é manifestada ao ponto de vermos e sermos alvos dela. Como? Com um anjo? Com sonhos? Como isso acontece? Justamente através de instrumentos da graça, marcados e moldados por Deus, pecadores que edificam outros pecadores. Observe que é isso que Tito é instruído a fazer. Olha o versículo 1 do capítulo 2, quando ele diz, no versículo 1, no capítulo 2, até o versículo 10, Paulo está ordenando a Tito que ele seja a manifestação dessa graça, corrigindo pecadores. Quando ele diz, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, aplicando essa graça nas várias categorias de pessoas que ele vai citar ali, ou seja, a graça salvadora de Deus, ela é manifestada não através de anjos, mas através de homens comuns, separados para o santo serviço do pastoreio do rebanho do Senhor. É isso que Paulo atesta aqui, é isso que Paulo mostra aqui. E ao fazer isso, Paulo não está somente dando convicção a Tito, e não somente dando convicção àqueles que Tito deveria separar, mas posteriormente essa carta seria lida pelas igrejas, e aquelas igrejas deveriam saber como receber esses homens. Esses homens não são homens comuns,
Esses homens são homens especialmente separados por Deus, para que através dele nós fôssemos, ou a igreja fosse edificada e formada conforme o caráter do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, se os oficiais fiéis são agentes da graça salvadora, quais são as funções desses agentes? Primeiro, são instrumentos da manifestação da graça salvadora. Segundo ponto agora, são instrumentos de forja da graça salvadora. Esse ponto e o próximo, esses dois pontos seguintes, eles exibem justamente as duas maneiras da graça salvadora se manifestar. O versículo 12 mostra que essa graça ela se manifesta forjando piedade. O versículo 13 e 14 mostra que essa graça se manifesta nutrindo anseio da esperança futura. Olha, observe como é que Paulo trata isso. Paulo aponta para uma obra que foi iniciada e para uma obra que será acabada. Ele mostra esses dois aspectos, a graça e a glória do único Deus poderoso. Observe que Paulo mostra aqui duas manifestações de Deus através das duas vindas do nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira vinda, nós vemos a graça de Deus purificando um povo para si, nutrindo piedade. No segundo momento, na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que nós aguardamos, nós veremos a manifestação da glória de Deus na consumação dessa graça salvadora. Então, aplicando isso aos agentes da graça, a serviço da manifestação dessa graça de Deus, então, quais são suas funções na manifestação dessa graça salvadora, tanto nessa obra já realizada, quanto na obra que ainda nós aguardamos? É justamente assim que nós temos os dois pontos seguintes. Eles são instrumentos de forja da graça salvadora, e são instrumentos de anseio, expectativa da esperança da graça salvadora. Vamos ver os dois pontos. Versículo 12. São instrumentos de forja da graça salvadora. Então, isso equivale a dizer, irmãos, que os oficiais da igreja, especialmente os ministros da palavra, que é o foco aqui, Tito não trata sobre diáconos, Tito trata especificamente sobre presbíteros, aqueles que deveriam pastorear o rebanho com a palavra de Deus. Especialmente esses não devem ter qualquer compromisso quanto ao bem-estar de alguém, se o bem-estar que aquela pessoa tem compromisso está à parte dos compromissos da graça salvadora. Portanto, o compromisso do oficial é com a graça salvadora e não com aqueles simplesmente que são alvos dela, contanto que o seu compromisso seja os mesmos compromissos da graça salvadora. E é muito importante compreender essa função. Porque o compromisso de fidelidade dos oficiais é com o Senhor dessa graça, não com o alvo dela. O seu compromisso com o alvo dessa graça é condicionado ao apreço e à fidelidade que essa pessoa tem com a pureza dessa graça. Porque essa forja exige lágrimas, exige desconforto. Essa forja tem o preço que, se nós não compreendermos o propósito, se nós não almejarmos o seu resultado, esse processo de forja será completamente desprezado por nós. Porque nós não derramaremos as nossas lágrimas por aquilo que nós não vemos valor, irmãos. Simplesmente assim, nós não faremos isso. Nós só renunciamos. Nós só nos despimos, nós só nos mortificamos por algo que nós vemos valor. Ninguém sofre por aquilo que não vê valor. E essa forja, assim como a própria metáfora mostra, exige algo, exige mortificação, exige renúncia, exige contrição. E todos esses termos são completamente desconfortáveis para a carne. Não há conforto nisso. Portanto, irmãos, da mesma forma,
como um martelo forja uma barra de ferro, para que esse tome a forma desejada, de tal forma é o papel dos oficiais da igreja. Marretas de aço forjando barras de ferro, para que cheguem à forma, o molde almejado pelo Senhor. Eles servem então de forma incondicional àquilo que a graça salvadora de Deus exige. Incondicional. Eles não param diante do seu cansaço, eles não param diante do perigo, eles não param diante da enfermidade, eles não param diante da renúncia, eles não param diante das perdas. Eles servem ao Deus dessa graça e a tudo que ela exige de forma incondicional. É aí que nós começamos a entender mais profundamente as palavras de Paulo. Não são palavras românticas, não. Você já parou para considerar o fato de que se apenas por um culto, você fosse cobrado por todas as palavras que você professou, por um culto, as palavras que você entoou nos cânticos, se você fosse cobrado por essas palavras, se essas palavras fossem cobrar de você evidência de veracidade e fosse dar a você os meios para você provar, qual seria a sua reação? Tudo entregarei, tudo entregarei. O grande problema é que existem traços de hipocrisia domesticada na nossa caminhada. E o que é mais lindo nesse instrumento de forja é porque os oficiais veem, eles percebem. Eles veem, eles percebem isso. É por isso que eles são instrumentos de forja. Ele discerne palavras, posturas, brincadeirinhas. Certo. Não por causa dele, ele não tem poder nele mesmo para isso. Mas porque essa obra precisa ser acabada. E a obra não é dele, é do Senhor da glória. E para que essa obra seja acabada, ele capacita homens de uma forma que você não é capacitado. Você não é. É por isso que você precisa dos oficiais. A sua família precisa dele. É por isso. E se você tiver oficiais fiéis na sua vida, apesar das tuas lágrimas, ele te forjará. Te forjará. Mesmo que no oculto do seu quarto ele chore também pelas lágrimas que derramou de outro, daqueles que ele ama. Mas por causa do compromisso que ele tem com o Senhor da glória, com o Senhor da graça salvadora. Observa como isso acontece, como essa graça se manifesta através dos seus instrumentos. Observa que a linguagem usada pelo apóstolo Paulo existe um pressuposto do uso da instrumentalidade de homens mesmo. Educando-os, quem nos educa? A graça sem a intervenção humana? Por osmose, somos educados por osmose. Educando-nos. E aqui não é uma pregação, não. Aqui não é um encontro de discipulado, não. Aqui não é um encontro de aconselhamento, aqui não é um culto, é uma vida intensamente dedicada, continuamente dedicada a um propósito. É assim que é configurado gramaticalmente esse termo aqui.
educando continuamente. A ideia aqui é de instruir alguém para moldar hábitos e comportamentos específicos. Traz a ideia de treinamento e também de discipulado, de pegar na mão, de instruir. Tem uma finalidade. Para quê? Tem uma finalidade isso. Para quê? Olha as evidências de que você está sendo educado, de que a graça está atuando em você, de que você deu acesso a esse instrumento de forja, a seu coração, a sua vida. Olha as evidências. Renegadas as paixões mundanas, vivamos. Então, primeiro, eu preciso me despir de alguma coisa. E depois eu preciso me revestir de algo. Eu abro mão de alguns comportamentos e assumo outros comportamentos. Então, primeiro, o negativo. Para que renegadas, ou seja, para que repudiadas, para que nós neguemos dar a atenção, para que não consideremos, para que renunciemos, é isso que esse termo renegadas significa, para que nós tenhamos entoja, nojo de quê? Impiedade. O que é impiedade? É tudo aquilo que não agrada a Deus. É viver de uma forma contrária que agrada a Deus. Para que nós repudiemos, isso só acontece quando a mente ela é condicionada a um pensar do alto. Aí nós repudiamos. Nós sentimos nojo daquilo que antes afagava todos os nossos prazeres, nos dava deleite, gozo, satisfação. Agora nós sentimos nojo, nós não suportamos olhar, nós não conseguimos ver. Se você se converteu, você sabe do que eu estou falando. Quem é que consegue ouvir um palavrão e não ter o ouvido doendo? Quem é o crente que consegue ouvir um palavrão? Sabe, quando eu escuto palavrão, é como se uma luz acendesse na cabeça de quem falou. Uma luz vermelha, destacasse ele, boca suja, destaca na minha mente, automaticamente. Seja onde for, acontece principalmente jogando futebol. É impressionante, né? Impressionante. Renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Entenda? Paixão não é um desejo, não. É porque antes eu gostava de fazer isso, agora para mim foi muito tranquilo deixar isso. Daí não é paixão. Paixão é o ardor contundente do coração. É paixão. São as inflamações residentes em características desse mundo. Isso é paixão. Por que você repudia? Porque você identifica. Não pertence ao mundo por vir. Não pertence ao mundo por vir. Se não pertence ao mundo por vir, eu não quero. Porque eu sou de lá. Como nós temos visto na série Daniel, eu sou de outro reino. Não pertence a mim. Não pertence. Renego. Renuncio. Repudio. E o que nós fazemos de positivo se nós vemos o negativo? Para que nós possamos nos despir, isso aqui é o despir do velho homem, nos despojar do velho homem, para que nós vivamos aqui, no presente século, não nos entregando às paixões, mas nos entregando àquilo que exalta o caráter de Cristo, que é o nosso Redentor. Para que vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Ser uma pessoa sensata aqui é uma pessoa discernidora. É uma pessoa moderada. É uma pessoa que tem autocontrole. Literalmente, achei lindo a tradução literal desse termo. Significa sensível ao comportamento. Olha aí que lindo. Sabe qual é essa sensibilidade? É a sensibilidade de um coração do alto que discerne aquilo que não convém aos santos. Sensível ao comportamento. A ideia que traz aqui é a ideia de prudência para discernir. É aquele que não age por impulso. Ele não é impulsivo. Ele considera. Por quê?
porque ele sabe que os seus atos trazem consequências não somente para si, mas para todos aqueles que com ele se relacionam, especialmente se ele fizer parte de um povo pactuado da igreja. Ele sabe que também terá consequências sobre essa. Para que possamos viver o presente século sensata, justa e piedosamente. Aqui, irmãos, são formas de viabilizar o nosso relacionamento com Deus, conforme a justiça dele, dedicados exclusivamente a ele. E aqui é muito importante compreender o custo disso. Entenda, não existe condicionalidade para que os oficiais da igreja exerçam tal função. Farei isso se você, não existe. Eles simplesmente precisam corresponder ao que é exigido dela, por terem sido alvos da capacitação da graça de Deus. Entenda a responsabilidade deles aqui. Por que eles são agentes? Porque eles são instrumentos? Porque eles têm que corresponder ao dom que eles receberam. Eles receberam dons, não foi para que eles pudessem falar bonito, não foi porque eles pudessem estudar de forma mais profunda as Sagradas Escrituras e então o seu ego fosse aclamado. Eles vão dar conta dos dons que eles receberam. E por causa disso, eles precisam ser condizentes com a capacitação que eles receberam de Deus para uma função muito específica. Então, eles agem forjando o caráter de Cristo em cada um daqueles que eles são colocados como responsáveis. São pastores provisórios do rebanho de Deus. Um dia ele entregará o rebanho. Até lá, ele precisa tirar os espinhos. Até lá ele precisa tratar as feridas. Até lá ele precisa nutrir. Até lá ele precisa dar a vida para proteger de lobos, de feras. Até lá ele precisa conduzir, guiar pelo caminho, pastos verdejantes, águas tranquilas. Se os oficiais fiéis são agentes da graça salvadora, quais são suas funções como agentes dessa graça? São instrumentos da manifestação da graça salvadora. São instrumentos de forja da graça salvadora. E o nosso terceiro ponto, são instrumentos de anseio da esperança da graça salvadora. E essa é a segunda manifestação de Deus, observando agora a segunda vinda de Cristo. Quando ele se revelará em glória, a graça salvadora nos conduz a esse anseio para a manifestação da glória de Deus. E aqui a graça salvadora, ela infunde essa esperança, a esperança da consumação da obra salvadora. Nós não somos a completude ainda da obra salvadora. Nós vimos isso aqui essa manhã na escola bíblica dominical. Qual é o estado da nossa natureza? Nós ainda não temos a natureza idealizada pelo Pai desde antes da fundação do mundo. Nós aguardamos isso. Nós ansiamos por um dia que nós não mais pecaremos. Nós ansiamos pelo dia em que nós experimentaremos a perfeição, a plenitude, a completude dos efeitos da obra de Cristo em nós. O pecado não trará mais gozo, mais prazer à nossa carne. Nós não teremos mais satisfação nas obras da carne. Nós não lutaremos para fazer obras boas. Nós simplesmente faremos, porque será o que nós seremos bons. Como bom é o Filho. Nós seremos plenos, como pleno é o Filho. Nós seremos como Ele é. Se no aspecto anterior a função é forjar, instruindo, educando-nos, agora a função é nutrir anseio pelo porvir, nutrir esperança, para que nós saibamos calcular o preço das nossas lágrimas, das nossas renúncias, das nossas dores. Nós olhamos essa esperança sendo exposta diante de nós
com ousadia, com paixão. E nós percebemos que vale a pena cada lágrima. Nós percebemos que vale a pena cada renúncia. Os nossos vizinhos gozam de prazeres carnais e mundanos. Os nossos colegas de trabalho gozam da abundância, da prosperidade por suas corrupções. E eles gozam de bens, e eles gozam de viagens, e eles gozam da imoralidade da carne, e eles se deleitam na perversidade. E nós renunciamos, e renunciamos, e renunciamos. Nós percebemos que cada uma dessa renúncia são os traços de Cristo sendo moldados em nós, e nós olhamos para a esperança, e nós olhamos o preço da esperança, o valor da esperança, o valor do porvir, e nós vemos que como vale a pena. Como vale a pena, meu Deus. Ah, Senhor, manda mais, Senhor. Seja luta, seja renúncia, seja cansaço, seja dores, faz-me um instrumento de exibição da tua esperança. Meus irmãos, isso tem um custo. Você sabe que custo é esse? Ser um instrumento de exibição da esperança, irmãos. É quando você chora, quando você morre todos os dias, é quando você se derrete, derrama todos os dias, é quando você se desgasta todos os dias, e quando alguém pergunta a você por que, você diz, é porque vale a pena. É porque vale a pena. É porque o que está reservado, sabe, é tão maravilhoso, é tão grande, é tão gracioso. O que está reservado para mim, doença nenhuma tirará, ladrão nenhum roubará, nada nem ninguém. Instrumentos da esperança, irmãos. É diferente de ser instrumentos de piedade. Instrumentos de exibição da esperança. Porque isso só pode acontecer no contexto de sofrimento e dor e renúncia. Somente assim. Você não é instrumento da esperança que corrói-se a si mesmo. A esperança do seu salário, a esperança do seu concurso, a esperança do seu trabalho, a esperança da sua casa, a esperança dos seus muros, a esperança do seu plano de saúde, a esperança do seu contra-cheque. Você não é, se você é crente, você não é instrumento dessa esperança. A sua esperança é Cristo. A sua esperança é Cristo. E você exibe isso. Você exibe isso, porque ninguém vai ver em você um rico, ninguém vai ver em você um concursado, ninguém vai ver em você, vão ver Cristo em você, vão ver a esperança de Cristo em você. Você exibirá isso contundentemente. Contundentemente. E você precisa de oficiais fiéis para lhe conduzir a isso. Você precisa. Porque eles são a manifestação e eles são a nutrição desse anseio. São eles, mãos de Deus, instrumentos de Deus para reconfortar corações atingidos, maculados por essa vida, por esse mundo. Cortados, perfurados por essa vida que causa dor e desgraça. Esse mundo que sente gozo em matar, em roubar a inocência dos nossos filhos. A função desses homens é nutrir de anseio pelo porvir o rebanho do Senhor. Versículo 13. Aguardando. O que você aguarda, meu irmão? Para de romantismo. Diz realmente o que você aguarda. Primeiro começa dizendo se você está aqui. Você está aqui? Está esperando uma pizza? Está pensando no trabalho amanhã? Você está aqui? Você está aqui? Porque se você não estiver aqui, você está pecando, desgraçado. Você está pecando.
Você está pecando contra o Senhor. Aguardando. Aguardando aqui significa constantemente nutrir de anseio, forjar expectativa por algo, olhar para frente à espera do cumprimento de algo. É por isso que a morte não é para nós perda, irmãos. Não é. É o encontro. A morte para nós é o encontro com o nosso Senhor. Portanto, como Paulo diz, não há morte, há vida. Há vida. Crentes não morrem como ímpios. É triste ver ímpios morrendo, ver tudo aquilo no qual eles se agarraram sendo retirados dele. Dinheiro não pode conter, fama não pode conter, bens não podem conter. Isso tudo é retirado deles, assim como o fôlego de vida. O crente entrega o seu espírito ao Pai para passar pelos portais e se encontrar com seu Senhor. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A referência aqui é o retorno de Cristo para a consumação. E para isso, irmãos, para isso Paulo explica no versículo 14 a obra salvífica de Cristo de redenção e santificação. Paulo destaca que existe algo a ser completado. Observe o que ele veio fazer e que devemos viver movidos e motivados por essa expectativa. É o que ele diz no versículo 14, o qual a si mesmo se deu por nós com uma finalidade, a fim de, é o mesmo termo usado onde nós vemos para quê? Remir-nos de toda, agora não é só renegadas as impiedades, agora é remir-nos de toda a iniquidade e purificar, glorificar para si mesmo um povo exclusivamente. Esse termo exclusivamente só aparece aqui. Significa possessão distinta de alguém. Porque nós ainda não somos possessão distinta de alguém, irmãos. Nós não somos. Às vezes nós deixamos Satanás tocar o nosso coração. Nós deixamos. Às vezes nós deixamos Satanás tocar a nossa mente. Às vezes nós deixamos Satanás tocar as nossas mãos, os nossos pés. Nós não somos exclusivamente de alguém ainda. Nós lutamos para isso. Lutamos. Lutamos. Mas muitas vezes nós perdemos. Mas quando ele vier, aí sim, ele vai nos purificar de tal forma que não haverá qualquer possibilidade que não sejamos totalmente dele. E então, tudo aquilo que faremos exibirá a glória dele, zeloso de boas obras. Observe que não existe somente a forja de piedade e purificação, mas o sopro da esperança futura. Existe a necessidade de nutrir o constante olhar para a consumação da obra de Cristo. O fato de que ainda nós somos, como eu falei, obras inacabadas. Por isso nós olhamos à nossa volta, nós vemos os efeitos da queda e nós devemos ter a mais profunda convicção de que não é possível, ainda resta algo a fazer. Você olha para as dificuldades no seu casamento, com os seus filhos, no seu trabalho, nos relacionamentos, e você forma cada vez mais a sua convicção de que ainda existe algo a ser feito, ainda existe algo a ser feito. E os oficiais da igreja são instrumentos de Deus para nos lembrar constantemente dessa verdade. E como essas lembranças são maravilhosas quando nós mais precisamos, não, irmãos? As palavras, elas chegam ao nosso coração como mãos de Deus afagando o nosso coração.
são palavras de sabedoria, são palavras de graça, como que algodão confortando a nossa cabeça para que nós pudéssemos simplesmente deitar. Isso que eu estou dizendo aqui, irmãos, parece uma utopia para muitas igrejas. Parece. Parece, sim. Eu tenho a mais plena convicção disso. Parece. Por isso que tem um peso tão drástico naqueles que negligenciam tão maravilhoso dom. Você sabe o que é ter homens completamente comprometidos a cuidar com o estado da sua alma? Você sabe o que é isso? Completamente comprometidos em fazer você parecido com Cristo. Esses homens, oficiais fiéis, eles são instrumentos para gerar anseio pelo porvir, nutrindo em nós a paixão e o deleite pelo novo céu e nova terra. Último ponto. Se os oficiais fiéis são agentes da graça salvadora, quais são suas funções como agentes dessa graça? São instrumentos de manifestação da graça salvadora. São instrumentos de forja da graça salvadora. São instrumentos de anseio da esperança da graça salvadora. E, por fim, são instrumentos de autoridade da graça salvadora. Meus irmãos, a importância dessa verdade, da verdade desse versículo, é difícil de escrever. Talvez virá um sermão só sobre esse versículo aqui. É difícil descrever a importância, simplesmente porque tudo que foi dito e que será dito depende dessa verdade ser observada ou não. Tudo depende. Dize estas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade e doutrina, ninguém te despreze. Só nesse pequeno versículo nós vimos 4 ordens, 4 imperativos, mostrando a contundência com que ele deve ser observado. Por isso, esse versículo ele é transicional. Ele tanto serve para tudo que veio antes, como serve para tudo que virá depois. Ele não pertence especificamente para aquilo que Paulo acabou de falar, e ele não pertence exclusivamente para aquilo que Paulo ainda vai falar, que ele vai continuar aqui as orientações. O ponto de Paulo é muito sintético e muito claro, muito objetivo. E a igreja que receberia essa carta deveria estar ciente disso quando a lesse. Como recebemos esses homens? Como recebemos as suas palavras? Como recebemos os seus conselhos, as suas exortações? Como recebemos as suas palavras de esperança? Obviamente, como os puritanos diziam, quando a palavra de Deus está sendo pregada fielmente, é o próprio Deus que está falando, é Deus que fala por púlpitos fiéis. Deus fala. Por isso que Cristo Jesus, na fidelidade da vontade do Pai, quando foi pedido pelos seus discípulos para mostrar o Pai, ele disse, não vê a mim? Quem vê a mim, vê o Pai. A mesma coisa acontece pelos instrumentos que ele dotou quando subiu às alturas e desceu, e dotou homens para que a igreja não fosse levada por todo e qualquer vento de doutrina. Assim como nós vimos na introdução, tanto de 1 Timóteo como de Tito, a autoridade do oficial não é dele. Portanto, o propósito dessa autoridade não é determinado por ele também. Ele é um servo que não tem vontade própria. Sabe quantas vezes, muito mais do que vocês, um oficial precisa subjugar a sua vontade? Precisa anular a si mesmo, anular os seus filhos, anular a sua esposa. Quantas vezes? É tantas vezes que a igreja nem sequer percebe o sacrifício que isso é. Com a constância com que isso acontece. Oficiais fiéis não têm vontade, não têm sonhos, não têm realizações, anseios que pertencem a muitos de vocês. Simplesmente não tem, irmãos. Não tem.
No entanto, cabe a eles estabelecer e preservar essa autoridade que foi confiada a eles. Essa autoridade foi dada a eles. Eles não podem diluir essa autoridade. Como é que eles diluem essa autoridade ao ponto de não tê-la mais? Não fazendo aquilo que o versículo 15 está ordenando aqui. Assim como ele precisa preservar toda a instrumentalidade para forjar piedade, contrição e esperança no rebanho, eles precisam também preservar essa autoridade. E aqui não é fácil, porque algumas vezes nós corremos o risco de matar alguns. Porque algumas vezes nós não conseguimos calcular quanto duro nós devemos ser. Nós não conseguimos, não. Caso contrário, tudo o que a graça salvadora de Deus exige no exercício do seu ministério como oficial da igreja, simplesmente não será executado, irmãos. Não vai ser observado. Dize, fala, ensina estas coisas. Exorta, confronta, encoraja, consola e repreende, expõe, condena, também com toda a autoridade. Esses termos aqui são termos autoritativos de Paulo. Paulo usa uma linguagem militar para incumbir alguém de uma missão, de alguém que está em combate dessa missão. Então ele é contundente, diz, ninguém te despreze. Esse termo aqui, embora nós vejamos na tradução parecido em 1 Timóteo, esse termo aqui especificamente, ele só aparece uma vez, só aparece aqui, e ele é diferente do termo que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, quando ele diz que ninguém despreze a tua mocidade. Lá desprezar significa desdenhar, significa menosprezar. Esse termo aqui é ainda mais contundente. A ideia desse termo é de recusar, reconhecer a força e o poder de algo, invalidando a sua autoridade. Olha aqui. Entenda que traduções são importantes. Esse termo aqui, ele sintetizou toda essa ideia. Significa o quê? Desprezo. Eu vou fechar esse ponto com essa reflexão. Pega aí, desprezo. Pega isso. Aplicando aqui como a forma como essa palavra é configurada, encaixando dentro do contexto que Paulo insere esse termo, equivaleria a dizer o seguinte: não permita, entenda aqui, quando ele diz não despreze, a impressão que nós temos é de que as pessoas com as quais nós nos relacionamos não devem nos desprezar. Mas ele está dando ordem para quem aqui? Para Tito. A ordem é dele e está configurado dessa forma. A ideia aqui é o seguinte: não permitas ou não aceite que alguém te despreze, não reconhecendo a autoridade colocada por Deus sobre você. Agora, irmãos, é fácil fazer isso e não ser confundido com arrogância? É fácil fazer isso e não ser confundido com orgulho, com prepotência? Mas esses são os efeitos colaterais para a preservação do rebanho. Quando nós somos difamados e o rebanho permanece intacto. É isso que acontece na prática. Nós recebemos toda a difamação, é um orgulhoso, é um prepotente, é um arrogante. Tudo bem, pode taxar assim, mas o rebanho está protegido e o que vale é isso. É assim que acontece na prática. Já aconteceu comigo inúmeras vezes e vai acontecer muitos mais. Mas na prática é isso. Sem a devida habilidade, irmãos, e ousadia, isso daqui é muito, mas muito difícil de ser praticado. É justamente por isso, olha que eu vou fechar aqui, é justamente por isso que
qualquer tipo de desprezo a um oficial da igreja vai muito além da falta de afinidades. Muito além. É porque eu não gosto do jeito que ele fala. É porque eu não gosto do jeito que ele chama a atenção. É porque eu não gosto do jeito que ele se porta. É porque eu não gosto da pregação dele. Desprezo para qualquer um oficial da igreja vai muito além do que a falta de afinidade. Significa não reconhecer a autoridade. O grande problema é que essa autoridade não é dele. Ele é apenas mordomo dela. E sem a devida habilidade, ousadia, como eu estava falando, em garantir esse ponto, todo o resto do que é exigido do oficial simplesmente não faz sentido. Sabe por que não faz sentido? Porque é a autoridade. A autoridade é a estrada de acesso ao coração. Porque quando você reconhece alguém como autoridade, você abre as portas do coração. E o coração é o centro da instrução. Por isso que sem o reconhecimento de autoridade acabou. Ou os oficiais são voz de Deus ou não são. Ou são instrumentos de Deus ou não são. Daí você precisa entender a importância de estar em uma igreja fiel. Porque você não vai ter reservas. Você vai ser pastoreado, simplesmente assim. Você vai ser ovelha, você não vai se portar às vezes como lobo, você não vai se portar às vezes como um leão, você não vai se portar às vezes como um tigre, como um urso se defendendo. Você vai ser ovelha. Simplesmente, isso é requerido de você. Você tem que ser ovelha. Ovelha, pronto, acabou. Mas a realidade é que nós vivemos no mar de igreja em que ovelhas, em muitos momentos, têm que se portar como um tigre, como um leão, porque tem que se proteger de oficiais infiéis, de irmãos que não são irmãos, de que são lobos. Ovelhas são ovelhas, e ovelhas devem se portar como ovelhas. Se não há um aprisco adequado para as ovelhas, eles têm que buscar um aprisco adequado para as ovelhas. Porque em algum momento nós vamos errar na nossa análise. Agora eu baixo a guarda ou eu levanto? Agora eu levanto ou eu baixo? Para isso daí eu levanto? Não, agora eu vou baixar. O que é que eu vou fazer? Agora eu não sei. E aí eu acabo entendendo que aquilo que me agrada eu abaixo e aquilo que não me agrada eu levanto. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer invariavelmente. Para concluir, vocês vão decorar todos os pontos, né, meus irmãos? Se os oficiais fiéis são agentes da graça salvadora, quais são as suas funções? Instrumentos de manifestação dessa graça. Instrumentos de forja dessa graça. Instrumentos de anseio da esperança dessa graça. Instrumentos de autoridade dessa graça. Ou seja, diante de tudo isso que vimos, a síntese é que, ao termos oficiais assim, nós temos instrumentos da graça a serviço de Deus para proteção, nutrição e preservação do rebanho de vocês. Senhor nosso Deus e Pai, damos graças a Ti por tão maravilhosa bondade em cuidar das nossas vidas. Simplesmente porque elas não pertencem mais a nós mesmos. Elas são Tuas, ó Deus. Cuida da forma que convém à Tua vontade. Mina e extirpa os nossos próprios prazeres, as nossas próprias vontades, ansiedades. E usa os instrumentos que o Senhor colocou para o nosso bem, para o nosso deleite, para a nossa proteção. Em nome de Jesus. Amém.